Olá pessoal, vamos continuar com o tema Curiosidades da língua japonesa. Vamos falar agora um pouco sobre os kanjis. Acompanhe aí. A diferença do kanji para o hiragana e o katakana é que o hiragana e o katakana representam apenas sílabas. Então, é como as letras. Você tem a letra A, a letra B, que elas sozinhas não significam nada, só representam letras. No caso do kanji, o kanji é um ideograma. O que é um ideograma? Ele por si só representa uma ideia, um significado. Então, olha alguns exemplos que eu coloquei aqui. Ó. O kawa, isso aqui ó, é um kanji, é um ideograma de rio. Né? Kawa, rio. Então aqui o próprio ideograma, ele já dá uma ideia do que representa essa palavra. Então dá a impressão que aqui é as margens do rio, né? Aqui como se fosse a correnteza do rio, né? Então isso aqui é o kanji de Kawa. Aqui nós temos o ri, que significa fogo, né? Dá a impressão que isso aqui é alguma coisa pegando fogo, né? Aqui nós temos o hito, que significa pessoa, né? Como se fosse assim alguma coisa com duas pernas. O yama, significa montanha, onde você tem aqui a linha vertical mais comprida, representando o topo da montanha, né? E os traços laterais menores, representando uma coisa cônica, né? Como é uma montanha. Já o hana, que significa flor, já é um pouco mais complicado de associar a ideia do ideograma à flor. E mais difícil ainda é esse aqui, Mizu, né? Significa água, né? Não sei como que se chegou nesse ideograma. E você vai ter trocentos ideogramas aí onde você não vai ter assim, não vai se associar nada com nada. Eu acho que poucos são os kanjis onde a gente vai associar o traçado ao que ela quer dizer. Vamos para o quadro seguinte. Aqui, ó, o kanji, ele tem dois tipos de leitura, né? Que inclusive tem nomes específicos aqui, ó. Uma leitura é o kun, né? Chamado de kun, ele é mais próximo da língua japonesa. E o outro é chamado de on, que é mais próximo da língua chinesa, que é de onde se originou a escrita japonesa, né? Os kanjis se originaram dos ideogramas chineses, né? Então, vamos ver os exemplos aqui na sequência, que é mais o entendimento vai ser mais fácil e mais simples aqui. Aqui, ó. Olha aqui um exemplo, ó. Esse daqui, veja que esse kanji aqui, ó, nós temos aqui o kanji de fogo, ri, junto com o kanji de yama. Esse daqui é um exemplo de on, né? Por quê? Porque esse kanji não é riyama, não juntar o ri com yama vira riyama, o significado desse conjunto de kanjis. Isso aqui significa kazan. Então, significa vulcão. Então você veja, associou montanha de fogo. Então, kazan é vulcão. Ué, mas o que é? Kazan não tem nada a ver com ri e yama em termos de som. Mas ele tem a ver com o som originário do kanji chinês. Então, isso aqui é um tipo de leitura que a gente chama de leitura on do kanji.
Então ele é associado à fonética chinesa. Já esse daqui, ó, o hanabi, né? Então isso aqui é o que? Hana de flor, ri de fogo. Então, flor de fogo, né? Então aqui sim a gente preservou a fonética japonesa. Hana mais ri, hana ri. Só que aqui, hanabi vejam que eu falei anteriormente que o ri com uma aspas em cima vira bi. Então aqui, hanabi, ué, mas não seria hanahi? Só que na... E aí? Hanabi significa fogos de artifício, fogo de artifício, né? Então por quê? Porque aí você vê aquela coisa bonita, que é aquele fogaréu em forma de flor, né? Hanabi. Esse bi aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com tornar o som da palavra mais agradável, mais fácil de se falar. É uma coisa parecida com o que acontece aqui no Brasil também. E vou dar um exemplo. Uma plantação de bananas, a gente chama de bananal, né? Uma plantação de arroz, a gente chama de arrozal. Agora, uma plantação de bambus, né? A gente deveria, se fosse seguir a lógica, a gente teria que chamar de bambual. Só que não, a gente coloca um Z antes do al, né? Bambuzal. Para quê? Para tornar o som mais agradável e até mais fácil de falar. Bambuzal, né? No caso, plantação de cana. Pela lógica, teria que ser canal ou canaal. Mas não, foi colocado o vi canavial, né, para tornar o som mais agradável e para ficar mais fácil de falar. Acontece a mesma coisa na língua japonesa. Então, aqui um exemplo, ó, hanahi, hanabi, fogos de artifício. Então, esse aqui é um exemplo de leitura kun, que é próximo da língua japonesa mesmo. Então, é você pegar o som que ela é mesmo, hana, né, e preservar esta fonética. Diferente aqui dessa primeira aqui, você tem o significado associado, porém o som ele está associado à fonética chinesa. Aqui nessa ilustração, nós temos os kanjis associados aos hiraganas, que é o mais comum que a gente observa na escrita japonesa. Na escrita chinesa, só tem os kanjis, só tem os ideogramas. Não tem as partículas para complementar esses ideogramas. Então, na escrita japonesa, além dos kanjis, tem estas sílabas, que são, de um modo geral, são os hiraganas. Seriam incorretos aos katakanas, associados aos hiraganas, uma vez que toda gramática é essencialmente japonesa. Então, os katakanas, a gente viu que só são usados para termos estrangeiros e termos técnicos, né? Coisas criadas recentemente. Então, olha alguns exemplos aqui. Ó. Nós temos aqui o tabeiro, que é o verbo comer. De um modo geral, os verbos japoneses são terminados com uru. Então, a gente tem aqui o tabeiro, aqui embaixo a gente tem o miro, que é ver. Então, o radical é esse tá aqui. Na verdade, o radical é tabe. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de um radical que ele tem um kanji e um hiragana. Daí complementa com o uru, que dá a ideia de ser o infinitivo. Além de ser o infinitivo, ele pode ser o presente do indicativo. Então, tabeiro é o verbo comer, que pode ser como, né? Eu como, tu comes, né? Então, por exemplo, o watashi. O watashi é eu.
Watashi wa taberu. Então, eu como. Aqui embaixo nós temos o mesmo kanji, que é o kanji de comer, né? No passado. Então, ó, o radical é tabe. Então, é um radical onde eu tenho um kanji associado a um hiragana, que é o B. Né? E o ta forma o passado. Então, todos os verbos no passado, eles têm que terminar com essa sílaba ta. Então, tabeta, eu comi. Comi, você comeu. Aqui é um outro kanji, que é o arui. Então, o radical é esse kanji aqui, que é o aru. Esse i aqui é uma partícula que denota adjetivo. Então, uma curiosidade é que praticamente todos os adjetivos na língua japonesa terminam com a letra i. Então, eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho o arui, né? Então, o radical o aru, formado por esse kanji. Aqui embaixo, o aru, que significa mal, ruim, né? E aqui embaixo eu tenho atarashi, que é o adjetivo que significa novo. Termina com a letra i. Então, aqui eu tenho novamente um kanji, eu tenho um radical, onde eu tenho um kanji associado a um hiragana. Então, ele está complementado com um hiragana, que é o shi, né? E depois o i é indicativo de adjetivo. Então, não é atarashi, então você está vendo aqui que é atarashi com dois i's, porque o último i é esse hiragana de i aqui, que é indicador de adjetivo. O radical é atarashi, sem i. E aí você tem atarashi i. Tudo isso significa novo. E aqui a gente viu miro, né? Que é um verbo e que pode ser também o presente do indicativo, né? Então, esse radical aqui significa mi, e aqui complementado por um hiragana, que é o ru. Então, a gente viu que esse ru aqui, ele indica verbo ou tempo presente. Então, por exemplo, watashi wa miru. Então, eu vejo, né? Então, ele pode tanto ser infinitivo como presente do indicativo. É isso aí. Uma outra coisa curiosa no kanji é quando o povo lá cria um kanji a partir de um termo estrangeiro. Isso é uma coisa interessantíssima. Olha aqui um exemplo aqui que eu estou colocando aqui, ó. Esse fenômeno é chamado de ateji. Um ateji é quando se cria um kanji a partir de um termo estrangeiro. Então, olha um exemplo aqui, ó. Taifu, taifu. Olha como se escreve taifu. Só que o que acontece? Antigamente, taifu se escrevia aqui, ó, com katakana. Por quê? Porque taifu era puxado do inglês. Taifu significa tufão, um vento forte. Então, tufão em inglês é taifun, né? Então, tufão. Esse taifun aqui, eles japonesaram para taifu. Inclusive, eu estou falando errado aqui. Taifu não é taifu, é taihu. Vou até contar uma história curiosa, né? Eu estava trabalhando lá no Japão, como decassegue, né? Aqueles trabalhadores imigrantes que saem daqui do Brasil e vai ganhar um pouco de dinheiro lá. E num determinado dia, né, eu estava puxando conversa com meu chefe, e chefe chato, aliás. E aí eu comentei com ele que no dia anterior tinha tido um vento muito forte, né? E eu comentei com ele e falei, ó, ontem teve um taifu. Então eu falei taifu com fu como a gente fala aqui no Brasil, né? Aí ele me corrigiu, até meio asperamente, assim, ele me corrigiu, dizendo, não é taihu.
Então, eu tinha que falar esse ru tirar um pouco do F e pôr um pouco do H, do R. Taihu, né? Então, esse Taifu é originário, ele é puxado do inglês Typhoon, né? E como esse fenômeno do tufão é muito comum lá no Japão, então eles resolveram criar um kanji para ele. Então o kanji é esse daqui, ó. Então esse kanji significa taifu. Então já não se escreve mais desse jeito aqui, com os katakanas. É escrito já com o kanji. Esse fenômeno é chamado de ateji, né? Então, olha, esse kanji aqui eu conheço esse segundo kanji aqui que é um kanji de vento, né? Então, esse primeiro eu não sei bem o que é, né? Mas deve ser alguma coisa do tipo vento forte, né? Esse segundo aqui é vento, kaze, né? Então, esse aqui, taifu, foi criado um kanji específico para essa palavra, né? E aí foi usado a leitura on, né? Porque esse segundo significa kaze, né? Mas aqui, ó, mudou totalmente. Então, pode-se dizer que houve uma leitura on deste conjunto de kanjis aqui. Um outro exemplo aqui de ateji, vamos ver na sequência. Deixa eu fechar aqui. Aí, esse exemplo aqui, ó, curabo, né? Esses três kanjis aqui, ó, esses três kanjis aqui, significa curabo, que é clube, né? Então, antigamente, clube, em japonês, se escrevia kurabo, que era puxado do inglês, né? Então, o club, né? Club, né? Então, como essa sílaba, esse som não existe no japonês, eles a japonesaram para, né, eles a japonesaram para kurabu, no B mudo ficou bu, kurabo, né? Então, antigamente tinha o katakana para essa palavra, kurabo aqui, ó, né? Esse aqui, ó. Então, antigamente tinha o kurabo, escrevia-se no katakana. E aí, como esses clubes são também muito comuns, lógico, lá no Japão, resolveram criar um kanji para ele, que é esse kanji complicadíssimo aqui, ó. Veja aqui, ó. Eu não pesquisei qual é o som de cada um desses kanjis, mas o significado de cada um deles, olha, tá aqui, ó. Isso aqui catei da internet, ó. O primeiro significa junta, o segundo significa prazer, o terceiro significa departamento, né? Então, é como se fosse assim, juntou uma reunião de pessoas se divertindo, né, no local, né? Então, virou kurabo. Então, esse é um outro exemplo de ateji, né? Coisa bastante interessante. Aliás, falando no ateji, né, década de 90, trabalhando lá no Japão, eu vi na TV que um jogador brasileiro, que ele já estava naturalizado lá, o nome dele é Wagner, eu não lembro do sobrenome. Ele conseguiu converter, o Wagner teria que escrever no katakana, porque é um nome estrangeiro, né? Mas ele conseguiu converter o nome e o sobrenome dele em kanji. Ele oficializou isso. Então, e inclusive ele integrou, ele foi convocado para a seleção japonesa e na camiseta dele, na parte de trás, acima do número, estava escrito o nome dele em kanji. Eu achei isso fantástico, né? E eu fazendo uma pesquisa na internet, eu percebi que é possível fazer isso. É possível você pegar o seu nome, mesmo sendo um nome estrangeiro, é possível você converter ele para um kanji. Que foi o que o Wagner fez. Ele fez uma pesquisa, viu assim. Só que assim, você tem que ver a parte fonética, a parte do som e a parte do significado, né?
Só que eu acho que isso daí é livre. Você pode fazer uma pesquisa, você pode escolher os candis e você pode compor seu nome do jeito que você quiser. Vira aí um samba do crioulo doido, né? Mas é possível, você pode, porque você é livre para você escolher os candis, né? Então, eu acho que é uma boa coisa para quem quiser, né? Pesquisar os candis e tentar associar um candi ao nome, mesmo sendo um nome estrangeiro, né? Ver como que é o som do candi, o significado e se auto-batizar com o candi, né? Eu acho isso bacana. Um outro aspecto interessante que eu observei da escrita japonesa é o furigana. O que é o furigana? É, na verdade, você escreve, você tem um determinado kanji, onde ou o kanji ele é muito complicado, ou ele é um kanji criado recentemente, onde as pessoas não têm, desconhecem ou não têm certeza da pronúncia. Então, na parte de cima do kanji ou na lateral direita é escrito em tamanho um pouco menor o em hiragana, né, em caracteres mais simples, para ter a certeza do entendimento. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou passar um clipe, um show, e eu vou rodar esse show aqui. É uma cantora, né? E geralmente neste tipo de show aparece a letra da música na parte de baixo da tela aqui, né? A gente assiste na TV, ah, o artista canta e aparece aqui a letra da música. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou rodar. Então, olha, perceba aqui que a penúltimo caractere aqui é um kanji, que é o kanji de miti, né? Esse miti significa caminho, né? Estrada, caminho. Então, que isso aqui vai servir para ilustrar o que eu vou falar mais para frente. Então, vou seguir aqui. Então, olha aqui, ó. Então aqui a gente já está vendo um exemplo de furigana. Então eu tenho aqui, ó, olhando no letreiro na parte inferior da tela esquerda, eu tenho um kanji aqui que seria jinsei. Essas duas primeiras aqui, o normal, o mais comum é jinsei, que significa vida. Porém, aqui na parte de cima, que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando com o cursor, está escrito em hiragana michi. Então, isso significa, isso daí é um recurso, é o chamado furigana. É você colocar na parte de cima do kanji a pronúncia e o que aquele kanji significa, porque é diferente do usual. Aqui mais para frente, ó, nós temos um outro furigana, né? Então aqui ele tem um par de kanjis aqui que eu nem sei o que, que é, dois kanjis complicados aqui, ó. Na parte de cima está escrito em hiragana nozomi. Então, por quê? Porque provavelmente esses dois kanjis aqui devem ter vários significados e nesta canção está querendo, na verdade, transmitir que é nozomi, né? Mas agora, o mais interessante, eu acho que é esse primeiro aqui, que depois eu vou mostrar para vocês aqui o que, que eu quero dizer. Ó, então vamos deixar seguir aqui só para confirmar realmente que ela vai cantar aqui, né? Michi, né? Ó.
Então, pessoal, vocês viram que ela cantou Miti em vez de Jinsei, né? Então, eu vou puxar aqui uma ilustração. Então, olha aqui, ó, o Furigana. Então, esse aqui, Jinsei, que vocês viram lá, significa vida. Porém, em cima está escrito Miti. Miti, normalmente, esse kanji que a gente já tinha visto ele lá, ele significa estrada. Mas ele é estrada de uma rua, um caminho. É uma coisa assim concreta. Então, o que, quem escreveu essa canção quis dizer o quê? Que na canção tinha que estar escrito Miti, mas esse Miti não podia ser escrito nesse kanji aqui de baixo, porque esse kanji aqui, embora a pronúncia seja Miti, ela dá a ideia de rua, de uma coisa concreta. E aqui, na verdade, ele está querendo dar a entender que esse Miti é assim, é a vida da pessoa, né? É o transcorrer da vida. Então, estrada da vida. Então, você vê que coisa curiosa. Na língua japonesa, a gente tem coisas assim bastante semelhantes ao que a gente se depara aqui no Brasil também. Eu acredito que em todas as línguas deva ter coisas assim, né? São assim tipo metáforas, né? Coisas assim que é uma coisa concreta, né? Que associada a uma coisa abstrata e vice-versa. Então é muito interessante isso daí. Então isso aqui é uma coisa bastante empregada na língua japonesa, que é o furigana. Bom, pessoal, é isso. O que eu tinha para transmitir, que eu achei bastante curioso, que eu entendo que não é assim uma coisa que é assim interessante apenas para quem para quem é japonês ou para quem está aprendendo a língua japonesa ou para quem é principiante na língua japonesa. Eu acho que ele é interessante para qualquer pessoa, eu acho, né? É uma opinião minha. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.